Papo de Barbearia Podcast. Fala aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Papo de Barbearia, episódio de número 1. Você é privilegiado de estar aqui com a gente. O podcast Papo de Barbearia traz uma proposta inovadora no sentido de a gente conversar com pessoas de vários perfis, vários segmentos, algumas celebridades, inclusive, aproveitando a presença do nosso ilustre amigo aqui, trazendo papos do cotidiano, do dia a dia, realmente aquele tipo de conversa que a gente tem na cadeira de um barbeiro, falando sobre os problemas do dia a dia, falando sobre questões pessoais, falando sobre questões profissionais. Então nós vamos trazer uma proposta aqui, a começar pelo primeiro episódio de hoje, com uma pegada bem interessante para você acompanhar. Antes de a gente iniciar, apresentar o nosso entrevistado de hoje, eu gostaria de falar um pouco sobre a proposta desse projeto, quem criou, quem idealizou. Nós desenvolvemos esse projeto em parceria entre mim, Gilson Chequeto, e o nosso amigo Maicon Seregatti. Estou apoiando, de certa forma, aqui como host, em conjunto com o Maicon, mas, na verdade, é que esse projeto é uma idealização do próprio Maicon, que é barbeiro, profissional há muitos anos, e que, de tanto ouvir histórias corriqueiras no dia a dia, nas cadeiras de barbearia, teve a ideia de montar esse projeto. Maicon, tudo bem? Convido você a falar um pouquinho, então, sobre a ideia desse projeto, como surgiu, como você idealizou. O projeto é como tu falasse, Gilson. Ele partiu de uma necessidade dos meus próprios clientes quererem saber da vida de quem eu atendia, né? Como o ilustre Alexandre José, né? Tá sentado na minha cadeira, atende o Alexandre José? Pô, como é que ele é? Como é que não é? Dali que eu tive a ideia, então, de pegar e juntar isso e hoje poder realizar esse sonho contigo aqui, de estar aqui e estar entrevistando meus clientes, os meus amigos, pessoas conhecidas, não só nosso, mas da cidade também, e trazer isso para o pessoal de casa. O podcast vai ser um sucesso, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvida. Tenho certeza que é uma proposta muito legal e que o pessoal vai curtir. Não posso deixar de citar o nosso apoio aos patrocinadores. Hoje citando aqui as Casas Lotéricas, o Periquito de Ouro, que já iniciou apoiando esse projeto, confiando aqui no nosso trabalho. A Lincros, empresa de desenvolvimento de software, que está colaborando aqui com esse estúdio, onde nós estamos montando o nosso podcast. E agora, chega de papo mole, é hora de apresentar o nosso entrevistado. Alexandre José, seja muito bem-vindo. Um abraço a todos, obrigado. Uma honra, né, participar dessa estreia, inclusive, algo que foi criado, né, foi planejado, sonhado pelo Maicon e com a sua participação também, com o seu DNA. Então, bom, tá aqui uma responsabilidade muito grande, né? Ser o primeiro de um podcast, né, de uma abertura, enfim, está aí junto. Vai ser legal, vai ser muito legal. Parabéns, sucesso e sucesso para vocês. Maravilha. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado. E trazendo aqui para o pessoal que nosso podcast, obviamente, a gente está iniciando com uma perspectiva muito boa de alavancagem desse negócio e que ele tome proporções além das proporções regionais, que a gente, quem sabe amanhã depois, consiga chegar a nível Brasil, com pessoas aí super renomadas e conhecidas sendo entrevistadas. Mas eu falo isso porque quem é de Blumenau e região, para quem não sabe, nós somos aqui da região de Blumenau, Santa Catarina. O Alexandre José é uma figura que dispensa a apresentação. Uma figura pública, jornalista, radialista, uma pessoa que todos conhecem aqui na nossa região. Mas se você, eventualmente, está nos ouvindo de uma região mais distante, que possa não conhecer o Alexandre, acho que é importante o Alexandre se apresentar um pouco, falar um pouco do teu histórico, Alexandre, para a galera aí conhecer. Eu sempre digo, falar da gente mesmo é bem complicado, é bem difícil, mas está tudo certo, vamos juntos nessa, né? Bom, são 37 anos de profissão, comecei em 1986, a minha carreira como radialista, lá como repórter esportivo, e aí, dali em diante, foi uma transformação, uma experiência aqui, acolá no rádio, comunicador, repórter esportivo, como comecei, jornalismo, enfim, programador musical, operador de áudio, fiz de tudo um pouco no rádio, enfim, programador musical, eu fui locutor de jornalismo também, né? Nunca tive aquele vozeirão, aquela coisa e tal, como era na época do rádio, quando eu comecei, que era muito na história da voz. E em 2002, a minha vida se transformou profissionalmente falando. Foi quando eu comecei um programa de jornalismo comunitário. E dali, para colocar, eu queria fazer isso, eu precisava colocar para fora e dar voz às pessoas que pudessem
enfim, precisar daquele momento, e que o locutor, o comunicador, tinha que se indignar com aquilo que estava acontecendo, seja ela a situação na área comunitária, efetivamente, era numa rua que o calçamento não tinha sido efetuado, uma rua com buraco, o esgoto a céu aberto, falta de água, falta de médico, falta de medicamento, cirurgias demoradas, enfim. Eu precisava colocar esse espaço para a comunidade. Eu consegui, depois de 8 anos seguidos na Rádio Nereu Ramos, lá não consegui essa oportunidade, não me deram, e eu fui para a Rádio Blumenau, Rádio AM, que coincidentemente foi a primeira rádio que eu tive experiência no rádio em Blumenau, lá em 86, e em 2002, anos mais tarde, fui para a Rádio Blumenau, e aí eu fui repórter de jornalismo deles, mas abri um espaço de manhã das 10 às 11 da manhã, e eu falei, agora que eu consigo, né? E aí consigo realizar esse projeto, e de lá para cá, fui embora. São mais de 20 anos. Tem história para contar, essa história dessa situação de início do meu jornalismo comunitário, porque o Alexandre José, na época até então, era conhecido como repórter esportivo, como locutor musical, eu fiz programa musical, enfim. E de lá para cá, e as pessoas conheciam, mas não tinha uma grandiosidade, né? Em termos de conhecimento do meu nome, da minha marca. E em 2002, aí eu comecei a fazer jornalismo comunitário e começaram a ver. Eu consegui fazer um programa musical, um programa de indignação, às vezes. Ou seja, o espaço, nada a ver, né? Tocava Leandro Leonardo, tocava... tem música Zezé de Camargo, Luciano aqui na rádio, ouça aí, é o amor, tal. E daqui a pouco, mas é uma vergonha, tem um buraco na Rua das Missões e não sei o quê. E nada a ver com o programa musical, era horóscopo, era fofoca, era tudo. E eu no meio da vergonha. Você dizia isso? Já no meio. Aí o pessoal da direção da rádio, calma, isso aqui é um programa musical, tal, não é de buraco, tal. E assim ia. Mas então, no caso, tu já estava querendo partir, migrar para essa ideia desse... Pra ser muito sincero. Vinha naturalmente? Eu sempre fui assim. Eu arranjava confusão, eu conseguia ser expulso como repórter de campo no futebol, cara. Só tem duas pessoas. Polêmico já. Só tem duas pessoas. Só tem 2 pessoas que eu conheço que foram expulsas no campo de jogo, não no campo de jogo. O repórter fica fora do campo, ele não joga, né? Então é óbvio, vocês todos. Mas ser expulso de dentro da pista, do estádio, num jogo de futebol. Sem ser o jogador, o técnico, alguém do banco de reservas. 2 jornalistas, 2 repórteres esportivos. Eu e o meu irmão. Sério? De família o negócio, tá? Cara, mas a minha expulsão... E o teu irmão continua nesse também? Também, segue é teimoso. Radialista? É teimoso, bicho, sem vergonha. Nunca vi disso. Já falei pra ele, larga essa vida de radialista. Tá bem, graças a Deus. E aí, em 2002, surgiu, então, a oportunidade lá. Eu fiz uma parceria com a rádio, na época. Eu era contratado da rádio para fazer um horário do meio-dia até 6 da tarde, mas eu ficava dentro de uma redação lá, agulhado, sempre fui acostumado a andar na rua, tal, não sei o quê, e eu tinha que cumprir o horário, 6 horas de expediente, eu não aguentava, bater ponto. Eu falei, mas tem um programa de manhã, tem um horário, na verdade tem um espaço que sobra de manhã. E a Blumenau, ela não tinha aquela audiência toda, mas eu falei, é minha chance. E aí me deram a oportunidade de fazer o programa de manhã, aí era aquela coisa assim, ó, 40% do que foi vendido é teu, 60% é da rádio, estamos dentro, vamos embora. E aí, mas não tinha audiência nenhuma naquele horário, como é que eu ia fazer? Não tinha audiência nenhuma, não tinha, tocava música. E aí, o que eu fazia? Eu trabalhei 8 anos na Rádio Nereu, 8 anos na Nereu, tinha um programa comunitário na Nereu, os caras ligavam para reclamar, e aí eles ligavam para Nereu, a minha indignação é isso. Eles ligavam para a época para Nereu, no programa que tinha, e reclamavam com o cara lá. Ô, seu Maicon, tudo bem? Seu Maicon, conhecidíssimo na cidade. Olá, o que é? Ô, seu Maicon, eu estou aqui sem água na minha rua, na minha casa, há 1 semana. Aham, tá bom. O locutor falando. Aham, tá bom. Eu falei, eu não aguento essa porra. E tá bom, aí tá bom. Aí eu ia na direção da rádio. Falei, como é que ele disse que tá bom? E eu não tinha nada a ver com isso, mas como eu já estava na casa, porque ao todo na Rádio Nereu, eu trabalhei 12 anos, idas e vindas. Então a última pegada foi de 94 até 2002. E aí eu disse, tá bom, olha só, e na falta de água aqui, tá bom, beleza, tem um abraço, valeu, seu fulano. Aí daqui a pouco, ô, seu fulano, ô, seu Maicon, hipoteticamente. Seu Maicon, tá faltando medicamento aqui no meu postinho de saúde. Eu escutando lá, né? Eu sou repórter de jornalismo. Se coçando ali e eu tô na redação escutando, né? Isso na Nereu, né? Na Nereu, na época, na Nereu.
E eu me coçando, e aí o cara dizia assim, falta medicamento aqui, minha filha precisa de medicamento. Tá bom, tá bom. Beleza, cara, eu fiquei indignado, ficava indignado. Aí eu fui, então, para Blumenau, eu saí da Nereu, tal, fui para Blumenau. E aí surgiu, então, a oportunidade de fazer o programa, aí escolhi o nome do programa, Falando Sério. Fiz o programa Falando Sério, das 10 às 11 da manhã. Aí o que eu fiz? Eu ligava para o operador de áudio da Nereu, agora eu posso falar depois de muitos anos, né? Ligava o operador e disse, escuta quem... Aí eu ficava escutando o programa do Lá Tá Bom. Sim. Tá tudo bom. Tá uma maravilha. Tá uma maravilha. Ele não tinha problema. Aí eu liguei... não tinha nada, né? Não tinha nada, não faltava medicamento, não fazia nada. Tá uma maravilha. As terras dos meus sonhos. Aí ligava pro cara, escuta, qual é o telefone desse cidadão ali? Beleza. Escuta, aí eu escutava mais um pouquinho. Tava escutando os caras, os bocudos, né? Eu queria os bocudos do meu lado. Ouvinte, né? Qual é o telefone daquele outro? Tá bom. Beleza, show de bola. Aí eu ligava pros caras. Mas ligava fora do ar, antes de começar o programa. Eu lembro os dois que eu ligava, né? Um é o falecido seu Enoque Melo. Aí eu liguei para ele. Olha só. Ô, seu Enoque! Bom dia. Não, educado, eu era muito educado. Hoje eu sou um cavalo. O seu Enoque... O seu Enoque, tudo bem, seu Enoque? Ninguém percebeu. Olha só. Não, delicado? Mais delicado que um coice de... Delicado que nem um elefante. Elefante. Aí o seu Enoque, bom dia, seu Enoque. Tudo bem, bom dia. Ele, mais grosso que eu. Seu Enoque, aqui é o Alexandre José na Rádio Blumenau. Ele disse, quem? Alexandre José da Rádio Blumenau. Fala. Não sabe nem quem era, né, cara? O que tu quer? Não, o senhor está reclamando da rua sua no Jordão, que está com problema aí, que passa patrola e tal, e aí bota macadame de péssima qualidade. Eu tenho um programa aqui na Rádio Blumenau chamado Falando Sério. E eu queria poder ouvi-lo. Rádio? Que rádio? Blumenau. Que programa? Falando Sério. Meu Deus, que vergonha do falecido. Para começar. Cara, foi assim. Eu ouvia na credibilidade. Foi, aí eu botei. Eu nunca me esqueço. Eu lembro dos dois personagens do programa. Ficaram meus fãs, tá? Ficaram meus fãs. Imagina. Botei no ar, aí eu botei, olha, aí mandava o carro da rádio no dia seguinte lá, mas botei no ar o seu Enoque, primeira vez. Nós estamos aqui, aí ele não falava que eu que tinha ligado para ele, né, cara? Fazia de conta que ele tinha ligado, que ele meio que tinha ligado, né? Tô no telefone aí com o seu Enoque Melo, tal. Ô, seu Enoque, aqui para a Rádio Blumenau, bom dia, tal. Alexandre José, para ele gravar meu nome aqui, que ainda falando Alexandre José. Bom dia. O senhor, o que tá acontecendo na sua rua aí? Aí ele fala, ele era bem assim, ele era assim mesmo, bravo, muito bravo. Aí ele fala, não, porque eu moro aqui, eu não consigo lembrar, é Bianchi, não sei o quê, Bianchi no Jordão. Aí eu já, aqui o problema, tal. Aí vinha para o Alexandre José, né? Lembra do Tá Bom? Sim. Não, cara, a lógica era responder, tá bom, né? Lá, né? Isso é uma vergonha. Onde é o prefeito dessa cidade? Sim. Que não toma uma providência. Aí o cacete roncava solto, aí o cara já... Não, se eu ver, seu Alexandre já ficou aliviado comigo. Se eu ver... Já sentiu um apoio? O pau pegava, ao vivo na rádio, o pau pegava. Amanhã, nossa unidade móvel, eu já bati na mesa. Pode bater aqui? Pode bater. Amanhã o nosso programa vai estar aí na sua rua. A gente vai estar ao vivo, o senhor se prepara. Pode estar, isso é uma vergonha. O que essa prefeitura pensando? O imposto de pau pegando. E aí, um dia estava lá o repórter. Coitado do repórter era o Mauri Pereira, o Mauri todo acanhado, todo tímido, o pau pegando. E o outro bocudo, o ouvinte, que também ouvindo na outra, era o Francisco Werner. Mas pensa num cara também chato, e com razão, né? Trouxe também, mesma coisa, quem tá falando, aquele papo todo e tal. E, bicho, não me largaram mais, cara, me ajudaram a subir. Um ano depois eu fui para a primeira colocada no AM, que era a Rádio Clube. Fiz um programa chamado, coloquei no ano, eles me chamaram, me contrataram. Olha só, então já trabalhasse na Rádio Clube, então? Sim, para fazer o programa A Hora do Povo, foi colocado no ar. E, bicho, só para resumir a história, porque senão só eu falo nesse programa. A Hora do Povo foi 2003 até 2005 eu fiquei na Rádio Clube, porém, em 2004, ainda na Clube, eu recebi um convite do SBT, da rede SC à época, para apresentar, eles precisavam de uma pessoa apresentar um quadro comunitário dentro do jornal Meio-Dia, era SBT Meio-Dia, que eles iriam colocar regionalmente em Blumenau, estavam formando a equipe. E eu fui indicado por algumas pessoas da cidade, pessoas assim, empresários e tal, pessoas voltadas, ligadas ao marketing. E aí eu fiquei aí fui apresentar o SBT Comunidade, o espaço comunitário, que era dentro do jornal do Meio-Dia, lá do SBT, era Meio-Dia até 1.
E, cara, minha carreira foi embora. Eu Entendeu? mesmo ia perguntar para ti, quando que iniciou esse negócio da televisão, assim? Então, Foi justamente por causa desse... que tu já estava entrando numa linha de ser conhecido por ser esse cara polêmico. Por isso que chegaram em ti? foi basicamente por isso que eles queriam... Porque eles queriam alguém polêmico. Alguém da comunidade. Na verdade, eles não sabiam. Eles não sabiam qual era a tua Eu polêmica. dividir um pouco essa pergunta, talvez, porque tem duas coisas que a gente pode avaliar. Uma é a mudança da proposta para uma proposta resolutiva para a comunidade. Certo. Tu tá ali não apenas dizendo tá bom, tá ali... Tá legal, né? Responsável, fazendo a coisa acontecer. Ok. Do outro lado tem a questão da polêmica criada, né? Daquele jeito mais incisivo de ser, daquele jeito, como você diz, o pau tá quebrando. Qual é a fórmula? É a questão de ser resolutiva? É a questão de o pau tá quebrando? É isso que o povo gosta? Agressivo. Ou é uma mescla disso? A população quer que alguém encarne, vista a camisa dela, que entenda o que está Se ela acontecendo. está indignada, tem que ser alguém que represente Alguém ela. que represente e fale o que ela tem vontade de falar. Foi assim que eu fui conhecido e consegui se deslanchar na minha carreira profissional no rádio e na televisão. Não, ele fala o que eu quero falar. E eu assim, não conheço muito da história do jornalismo, esse jornalismo de confronto, mas a gente, até de nível nacional, tem vários programas aí, né? Sim. É mais criminalista, Sim. mais um Cidade Alerta da vida. policial. É policial, criminalista. Policialesco, Mas, policial. mas tem aquela coisa do apresentador, do repórter, que está colocando indignação ali também, manifestando opinião sobre aquele cara que foi preso. Sim. Isso é uma pegada muito antiga. O teu movimento, ele começou meio que em conjunto com as grandes redes, com outros jornalistas de outras regiões? Ou... Assim, basicamente assim, tu te inspira em alguém. Eu vou te falar uma coisa. Nós tínhamos um comunicador das antigas aqui em Blumenau. Das antigas não, né? Ele viveu até 2002, chamado Rodolfo Sestlen. O Rodolfo era o Sestlen era muito humano, muito carismático, muito humano. Ele literalmente dava o que ele não tinha para ajudar o próximo. Entendeu? Por que eu digo ele dava o que ele não tinha? Porque ele terminava o programa dele na Nereu, e eu saía com ele e tal, meio-dia e pouco, e aí ele não tinha, aí ele dizia assim, aí tinha alguém pedindo alguma coisa, na garagem da rádio, na recepção da rádio, que a gente saía assim, aí ele dizia, Alexandre, o quê? Tens aí sei lá, uma moedinha de hoje, tem uns R$10 aí? Aí eu falei, tenho. Aí, dá aqui pra mim. E aí ajudava uma pessoa. Entendeu? E era assim que ele fazia. Então ele dava o que ele não tinha para ajudar o próximo, para comprar o gás, comprar o leite e tudo mais. Bom, só para fazer o contexto da história. Pra ti. Era uma referência para mim. Aí, claro, né, surgiram outras referências, né? O cara indignado, o Ratinho, o cara que batia firme, o próprio Datena. São inspirações, né? Alborguete também. São inspirações que a gente vai pegando, cara. O cara não tem como. Tem alguém que tu consegue buscar, pensar alguma coisa que você começa a formar a tua... E essa assim que eu quero soma de ser. observação cria o teu próprio jeito. Tua própria... Perfeito. É dessa forma, né? Dessa forma. E foi isso que aconteceu. Lembro que também eu passei na TV Galega em 2003. Eu acho que foi meu grande laboratório. Eu comprei um espaço lá e montei um programa chamado Blumenau Urgente. Nada a ver com o Brasil Urgente, quase. Que é do Datena, Mas fiz o Blumenau Urgente, que era mais ou menos nessa situação de mostrar buraco de rua, área policial, nessa pegada, né? Enfim, mas foi isso. Meu começo, então, no jornalismo comunitário foi em 2002, pela Blumenau, e depois Clube, TV. E aí, em 2005, eu comecei na Blumenau, que era audiência bem limitada. Fui para a Clube, que era a primeira colocada no rádio AM. Em 2005, março de 2005, eu fui convidado para... Aí, em 2004, acho que começou ali, não me recordo muito bem, outubro, setembro, aí começou a conversa com o SBT, né? Eu falei, vou lá gravar, né, cara? Vou gravar um piloto, para ver se eu levava jeito. Piloto é um teste, né? Os caras guardam lá o teu piloto, vai lá, grava, fala... Tá. Aí eu fui lá gravar um piloto, falei, não vou gravar, mas não vou passar, né, cara? Vesgo, falo rápido, o que eu vou ganhar, né? Quem vai querer me contratar na televisão, né? E aí aí a época a pessoa disse assim, você grava um piloto em uns 6 minutos, pra ver como é que te comporta, então. Comecei 6 minutos, daqui a pouco ele disse, para. O que foi? Já deu 9, só no improviso. É coisa de rádio, né, cara? Aí
Aí tá, não, a gente vai, gostamos do piloto, mas vamos lá. Falei, não vou me contratar nunca, né, cara? Já queimou o tempo, já. Não, pelo tempo, não. Legal, porque aí te mostra o improviso do profissional, né? É bom. Não vou me contratar nunca, né? Ficou na farta do vesgo e feio. Ficou com medo disso. O feio eu deixo para respectivas considerações. Então, aí... Porque eu acho que não existe gente feia, sabe? Existe cada um é bonito de uma forma, né? Foi tu que falou, não às vezes o coração é bonito. Tá tudo certo. É que tu falou, não foi eu? O cara vem aqui, já escolheu o cara na estreia, né? Tá vendo só? É bem tipo dele mesmo. É tipinho, né, Eu Gilson? tava tentando identificar assim, mas... Mas tá os olhos... os olhos são Não, tá verdes, são certinho, bonitos. tá certo. Obrigado. Quando eu fico nervoso, eu fico mais vesgo ainda. Aí o que acontece? Eu falei, cara, não vou passar nessa porra, esse teste. Isso, cara. Não vou passar, porque tem um monte de gente conhecida na cidade, já carimbada e tal. E eles queriam uma pessoa diferente. Cara, mas demorou. E aí, de repente, deu ok, vai apresentar, né? E aí fui apresentar aquele espaço comunitário lá e tal. 9 minutos, 8 minutos, não me recordo, era o que tinha. Fazia sentar na bancada. E foi de tal maneira que, bom, aí a vida segue. Aí a vida segue, eu apresentava um espaço, aí foi 2004, já começou dia 13 de dezembro de 2004. Na verdade, o jornal local estreou dia 11 de dezembro de 2004. Dia 13 de dezembro foi o jornal valendo realmente, com notícia acontecendo, tal. Primeiro foi aquela coisa de, né, aquela perfumaria e tal, que a gente sabe quando vai apresentando o trabalho. E na segunda-feira, dia 13, foi a estreia. E aí eu apresentei, fui aumentando o espaço ali, que a televisão foi me dando, aí foi embora, e, enfim, graças a Deus. E aí eu comecei a fazer um programa em pé, na verdade o programete em pé, né? Era um espaço dentro do jornal, do SBT Meio Dia. E aí comecei a fazer em pé, porque eu disse, deixa eu fazer em pé, eu sentado aqui na bancada, fazer em pé mesmo, com a tela assim e tal, era um tubão daqueles de 42 polegadas, porque se caísse o tubão, matava o apresentador, né? Matava, né? Pra carregar, cara, eu tinha uma dessa lá em casa. Um dia estragou aquela desgraçada, eu não sabia como carregar aquilo lá, cara. Não, tão pesado que era. comum, né? De tubo, não, era fora. Era fora. Aquilo era fora. Não sei o que era mais pesado, uma geladeira ou a televisão, né? A televisão. Cara, e pra colocar no carro. Não tinha essas 4 bancos de 4 portas, tem que baixar os bancos e botar, né? Então, aí comecei a apresentar, e aí comecei aquele bordão. Põe na tela o vagabundo. Isso já no SBT. SBT. Essa Andou daí... na contramão da lei. Põe na tela esse vagabundo. Esse lixo da sociedade. E eu, pau. E os caras começam, meu Deus, tá louco, você vai embora. E ali me consagrou, cara. E tu comprava o risco. Eu saía na polêmica. rua. Tu comprava o risco dessa polêmica. E o medo? Tu sempre comprou. Medo? Nunca? Bicho, Medo, assim... eu sempre vezes, disse e vou vamos supor, dizer. assim, né? Tu vai sair... Porque querendo ou não, tá certo. Estás ali fazendo teu trabalho, né? Aí tu viu que tu chamou atenção com isso. Tu viu que ali tu teve lá... Ali foi como tu falou, o estouro da boiada, no caso. Aí com um bordão desse. E o medo, nunca tivesse aquele medo assim, Cara, hoje sim. eu tô indo no shopping com a minha Vou filha. Vou levar a minha filha no shopping. Desse que foi solto. Tu nunca teve esse medo? Porque assim, eu falo por mim de te assistir. Não, eu sempre te assisti. Sempre fui teu fã. Então, olhava aquilo e falei, como é que ele sai na rua, né? Chama o cara de vagabundo, aí o cara vai lá, paga a pena dele, mas o cara, quem apanha não esquece. Quem bate, né? Esse esquece, mas quem apanha nunca esquece. Não. Nunca tivesse medo? Não dizer medo. Não é medo. Acho que medo é uma palavra talvez muito não forte. ao ponto de te paralisar, vai. Não. Eu sempre acho que quando é para acontecer, vai acontecer. Quando chegar a minha hora, vai. Sim. Entendeu? Eu sempre digo que, enfim, mas não. Claro, quando você está com a família é outra coisa, né? Mas se eu fui um cara reservado, sempre... Eu sou muito de guardar esse tipo de coisa, então eu vejo que... Eu tinha medo por ti. Eu também. Porque eu absorvo as coisas assim. A gente então, repara a abordagem e pensa assim, se esse cara um dia tá solto e... pô. Não, eu já Às encontrei... vezes tá dentro do carro, vamos lá, dentro do carro, todo mundo perguntava, Alexandre José, tem carro blindado, tem carro... Tem, Não sei. Todo mundo falava, perguntava. Que era o carro blindado, Anda com carro blindado mesmo ou não? Pra quê? Já andou? Não? Pra quê? Não. Eu ia comprar um carro do amigo meu, blindado, mas muito pesado. Eu falei, não, tudo certo. Depois pra vender uma de graça, né? É igual o DKV, né? Na hora de comprar é DKV, na hora de vender é DKH. Difícil, ninguém quer, mas né, cara? é isso aí, cara. Mas então nunca teve, assim... Tinha aquele receio.
Não, eu já Receio tive. Não, tem, né? eu já tive. Não, eu já tive situações que foram assim, marcantes. De alguém Né? intimidade? Ah, eu já tive várias, cara. Várias. Eu tive, por exemplo, o cara que me encontrou uma vez isso já na frente, na Assembleia de Deus, na Rua São Paulo. Eu estava num culto. Às quintas-feiras tem um culto maravilhoso na Assembleia de Deus. E na época tinha o pastor Giovanni, o pastor Adão, um pouco antes e tal. E eu ia ali. 2010, 2011. Eu não lembro essas datas assim, 2011, mais ou menos 2012. Tava bombando a televisão. E aí eu fui pra rua, eu tava indo embora. Aí chegou um cara grandão, forte, chegou e disse assim, chegou um cara grandão, forte ali e tal. Aí ele pediu licença, eu falei, pois não. Ó, certa ocasião, eu queria te pedir perdão. Eu falei, por quê? Eu queria te pedir perdão. Eu sei certinho o local que ele me parou, para me pedir desculpas. Quando sai da Assembleia de Deus, na calçada, assim, desceu a escada da Assembleia de Deus, pro lado da Baterias Lopes, mas na frente da Assembleia, na calçada ali. Eu estava ali, no chão, porque a rua ficou interditada, eu estava ali na rua, né, e ele estava na calçada. E aí ele disse, eu queria te pedir desculpas, perdão. Eu falei, por quê? Porque num domingo à noite, tu estavas conversando com uma pessoa na Alameda Rio Branco, eu vi, eu passei, eu te vi, eu voltei. Na época na Alameda era ida e vinda, Ida e vinda. São, né, duas mãos. E eu voltei, eu estava com arma, eu estava armado e eu ia te matar. Olha só. Eu ia te matar. E eu não sei o que deu. Aí eu falei, tu ia me matar por quê? Porque uma ocasião eu fui pego com drogas e tu tirasse uma onda de mim no programa, me colocasse na tela, cheguei no presídio, os caras falaram tudo que tu tinhas falado a meu respeito. E eu jurei para mim mesmo que eu sairia da cadeia e ia te matar. Olha aí. Só que Deus botou a mão. E eu lembro certinho o domingo à noite que ele falou. Eu lembro certinho. Da situação? Não. Da ocasião situação, lá que você Não, eu lembro. Dali da ocasião, Eu não ele vi te o cara, abordando. eu Claro, não sabia do cara. Eu lembro certinho, o domingo à noite, não lembro mesmo, né? Eu lembro um domingo à noite eu estava conversando com uma pessoa, com um conhecido meu, né? E ele, enfim, na frente do meu prédio, na Alameda. E eu lembro certinho o que eu estava lá. Teve algum Porque eu não ficava. Não, nada. Porque eu não ficava lá na frente. Eu era em situações isoladas. Eu ficava em casa, não ia para ficar na frente do meu prédio lá, entendeu? Não tinha. Então, e aquela vez eu fiquei conversando, porque ele falou, estava conversando com uma pessoa. Então, eu conversando com a pessoa, estava. A única vez que eu estava conversando com a pessoa. Que eu parei na frente do prédio para conversar. Que na verdade eu estava lá em casa, esse meu amigo. E aí, enfim, na verdade eu era filho de um deputado. E ele foi lá para me convencer para ser candidato. E aí, a deputada na época. Então foi bem naquele período, 2010, por ali, por exemplo. E aí ele foi lá em casa conversar comigo. E aí na hora de descer, eu levei até embaixo e fiquei na frente do prédio, até, né, conversando com ele e tal. E eu lembro certinho. Quer dizer, o cara pediu perdão. Eu lembro uma ocasião que eu estava no Angelone, da Fonte, e eu estava lá no departamento de carnes, e aí chegou um cara, o tamanho do Gilson, assim. Chegou para mim, eu não gosto de você. Eu falei, legal. Já dá um ruim só de pensar. Não gosto de ti. Eu falei, e tu falasse mal do meu amigo. Eu falei, tá aí, meu amigo, tá, porque tu tem um amigo e tal. Eu falei, falasse mal e tal. Aí ele disse, tu falasse mal, eu estava sozinho, né? Domingo à noite também. Olha aí. Tava sozinho e tal. Aí ele assim, porque tu falasse mal do meu amigo. Eu falei, e teu amigo fez o quê? Que eu falei mal dele. Aí ele tá preso, não sei o quê. Eu falei, cara, só deu 10 segundos para pensar, né? Eu falei, caramba, o que eu vou falar para esse cara? Se eu ficar capaz de me bater, eu vou falar um negócio, eu vou sair vazando. Não sair correndo, mas sair embora, né? Sim. Vazar. Eu disse assim, porra, se eu falei mal do teu amigo, ele certa pessoa, né? Vai pedir desculpa, né? É porque literalmente eu tinha que ter falado mal dele, porque ele é um vagabundo. Um abraço, amigo. Tchau. E vazei, né, velho? Nunca mais. Olha só. Tudo certo. Entendeu? E assim vai. Né? Eu ia pro bailão, cara. Tem que encarar, né? Eu ia pro bailão, depois. Né? Bailão. Meu Deus, eu não saía disso. Sozinho, ia pro bailão. Medroso do jeito que eu sou. Não, mas os saía caras de do casa baile. nunca. Os caras do baile, eles gostavam que eu ia lá. Eu queria chegar discreto. Pisava no baile, os caras diziam: olha, tá fulano, Alexandre José tá Fulano chegando. tá aqui. Porra, já quebrou, né? Aí o que eles faziam para não dar
merda no baile, eles colocavam o segurança lá do meu lado, mas não dava do meu lado, assim. Ficava só de olho. Sim. Porque sabia que podia dar confusão, né? Com certeza. Mas tudo de bom, foi tudo bom. Ia lá e pá, ia embora pra casa. E da onde veio... Eu ia dizer, que, engatando no tema dele, coisas da fama, né? Isso é uma coisa um pouco... Quem sabe o podcast vai nos deixar famoso aqui também, não é verdade? Tomara. Pode ser. É o que a gente... que Tamo junto, torcendo pra isso, hein? E o Alexandre realmente é isso, né? A gente encontra ele na rua, a gente encontra ele no mercado, a gente... como é isso pra ti, Alexandre? Sempre- Tranquilo. É. Legal. Legal. Eu nunca eu esqueço tenho o que dia fazer, que nós né? se encontramos no Giasse, lembra? Meu Deus do céu. No mercado também já encontrei ele. Precisa ver a cena. Ah. A cena foi hilária. Fala. Ah, cara. Minha filha... Foi, E a minha lembro da filha- escada rolante. Minha filha... Foi. A pequena. Fãzaça do Alexandre. Lembro. E pai e Alexandre pra cá e Alexandre pra lá. Pai disse pro Alexandre mandar um beijo pra mim na rádio. Tá bom. De vez em quando ele manda. Ela dentro do carro. Nossa, ela fica eufórica. Chega na escola, conta pras amiguinhas tudo. Aí chega domingo de manhã. Domingo. Foi comprar uma carninha lá. Aí fui lá comprar um pedaço de osso pra assar. Descendo a escada rolante, quem tá entrando? Alexandre. Aí a hora que ela olhou bem séria. Ela olhou pra mim Mas e já era falei... teu cliente? Já era teu cliente? Já. Agora, pouco Recente. tempo, faz um mês e meio atrás, uns 2, 3 meses atrás. Não lembro mais, faz mais um ano já. Faz um ano já. A menina já tem 18 anos, ela tinha... Ela tinha 11. Ela tinha 11, ela conseguiu fazer 7 anos em um ano. Aí ela olhou sério assim pra mim. Eu falei, que foi, filha? É ele mesmo, amigo do pai, o Alexandre. Dá um abraço, dá um oi pra ele. Não, tem mania deu de mandar- oi, cara. Não, ela tem mania de dizer, ele tem mania de dizer, dá um abraço nele. Não, dá um oi. Ah, tá, dá um oi. Quando ela foi pra dar que oi, saiu correndo e abraçou ele assim. Fã incondicional dele. Querido. Olha aí. Assiste todo dia o jornal. Ele proibiu- Ela, minha sogra, assiste o jornal. Ele proibiu todo dia. da sogra me assistir. Porque ele chega em casa e vai dizer, nossa, como ele é bonito. Ele tava com tal roupa hoje. Tá, aquela coisa, Eu tenho que escutar isso, tá? É. Aí ele Eu proibiu tenho de que assistir. escutar, tá? É, proibiu. Engraçado. Eu tenho uma filha agora, ela tem 9 anos. Eu acho que na época do... A sogra! Falei, A sogra... Não, mas mesmo assim, Ló. a sogra! Se eu chegar em casa, o Alexandre, tu vai ver o Alexandre essa semana, ele vai lá cortar o cabelo essa Aí, semana. ó, aí lá. Disse pra ele que ele tava lindo com aquela camisa azul. Ai, bom mas é gosto. meu sonho. Não, é meu Bom sonho. gosto, bom gosto. Chegar na barbearia, Alexandre, minha sogra. Não gosto. Quê? Sincera? Aí Eu já é uma adoro questão, pessoas- aí já é uma questão de ponto de vista, né? Me ajuda que eu te ajudo, pelo amor de Deus. Dá uma seguradinha, Alexandre. Segura. Seguradinha, legal. É uma questão de ponto de vista. É verdade. Olho clínico. Agora o Alexandre, ele consegue cativar um público mirim também, né? Consegue. A minha filha também, eu me lembro bem, eu acho que era na época da massa, uns 2 anos atrás aí. Tu botava o áudio de WhatsApp de várias crianças. eu adoro. Tô indo pra Ali é escola legal, e tal. é bacana. E a minha filha, até hoje, ela tem o desejo de mandar um áudio, mas ela não tem coragem. Às vezes eu tô no carro, eu digo, pai, tem um contato do Alexandre, eu mando. Ela fica lá assim, querendo mandar, mas não tem coragem. Manda, meu, é muito gostoso. Não, é cara. legal, é legal. Isso aí, né? Já tem ali, isso aí são seus fãs mirins, né? É adorável, porque assim, a criança não tem maldade, né? Não. Aí você coloca no ar, você vê um monte de gente descendo o cacete nisso, naquilo, não sei o quê, né? Adulto lá, mandando ver, e às vezes, sabe? E eu vou falar uma coisa pra vocês. Deixa amanhã mais leve, né? Chega a ficar mais alegre, mais Amanhã leve, mais Aham. leve, e é verdadeiro, né? A partir do momento que uma criança resolve realmente gravar aquilo lá, gravar um áudio e mandar, é porque realmente ela tá a fim de fazer e é sincero, né? E eu digo para vocês assim, criança ela mexe com a gente. Então eu adoro receber áudio de criança. Eu tenho cada uma que às vezes recebe lá, quanto menos espera, aí tu ouve. Emociona. É gostoso. Já muda o dia da gente. Muda, com certeza. Muda o dia da né? gente. Nossa, imagina. Alexandre, política. Legal. Tivemos a Eu tua ia falar- Tu ia falar disso? Legal. A minha pergunta, ela está conectada a esse movimento recente que tu fez de candidatura e tal, né? Aham. E, enfim, o que te mobilizou? Tu entendeu que isso sempre estava conectado a esse teu propósito, inclusive como jornalista, que é a conexão com resolver os casos da comunidade. Tu eventualmente entendeu que a política está conectada com isso. Como tu te mobilizou aí para
para investir um pouco nessa frente? Ô, Gilson, assim, ó, vou falar uma coisa para vocês. É justamente nessa pegada. Se eu vou lá, eu posso fazer mais, eu posso ajudar, posso executar, posso fazer acontecer. E essa sempre foi a minha intenção. Assim, ó, depois que eu despontei ali para televisão e tal, e aí vieram vários convites. De 2010 em diante, toda eleição tinha um convite para ser candidato a deputado, candidato a prefeito, a vice-prefeito, enfim, deputado de novo, e assim, sucessivamente as eleições. E aí veio o convite para ser candidato a prefeito, e eu entendi que eu não estava pronto ainda para ser o chefe do executivo, não é? Se eleito fosse. Ou seja, ser prefeito de uma cidade. Eu precisava entender um pouco mais. Uma coisa é apresentar um programa, saber o que a população tem de deficiência no dia a dia, as dificuldades. Outra coisa é efetivamente estar lá do outro lado. Ser o executivo, né? Ser o executivo, o executor da história, né? Ou seja, com 8, 9 mil funcionários, que é o volume de servidores que nós temos no município de Blumenau, ligados à prefeitura da cidade. Então eu falei, eu preciso entender um pouco mais disso aí. Então, bom, minha candidatura para 2016, a ocasião, que foi a eleição, ela já estava acertada. Eu digo, no sentido, já estava definida. Eu ia ser candidato, uma coisa minha, e com uma conversa com algumas pessoas que estavam do meu lado, que ninguém é candidato a si próprio, você tinha que ter um partido. Beleza. Preferia não ter partido para ser candidato, mas infelizmente é assim que funciona. Bom, o resumo da história. Aí eu fiz uma análise que eu não poderia ser candidato a prefeito. Eu não teria ainda esse conhecimento. O que eu fiz? Eu fiz uma análise de todos os candidatos, ou pré-candidatos, né, estabelecidos. Detalhe, as pesquisas apontavam que eu estava entre os primeiros para prefeito na cidade. Pesquisa é uma coisa, é aquela tendência. Depois que começa a corrida eleitoral, que começa de fato o programa eleitoral, começa o voto por voto, pedir, as coisas vão mudando, né? Vão mudando, claro. Então, mas naquele primeiro momento eu era um dos primeiros, se não o primeiro colocado na pesquisa. Eu estava bem ali, pau a pau, eu estava na frente. Estava na frente, e o que era a diferença ali? Não era político, né? Não era político, não candidato. Bom, eu achei o seguinte, aí eu fiz uma análise. Quem que eu poderia ser candidato se eu fosse a vice? Que aí vieram as propostas. Vem para cá, seja vice meu. Vamos lá, eu fico de vice teu. E vamos embora. Aí eu fiz uma análise. Falei, esse aqui já foi secretário de Estado, foi vereador, foi deputado, é deputado, secretário de Estado. Cara, tem o governo, inclusive, o partido dele é o governo do Estado. Eu sei, esse caminho aqui, eu vou aprender muito com ele. Né? Se a gente ganhar a eleição, eu vou ter uma aula, né? E saber os caminhos que eu tenho que adotar para poder futuramente, quem sabe, né, ser candidato a prefeito ou candidato a deputado. Eu tinha que ter uma experiência, né, um professor. Bom, aí eu falei, esse cara aqui tem experiência, foi mais votado lá em 2000, lá vai pedrada, 7.984 votos, até hoje. Alexandre, eu não me lembro. O Jean Kuma. Eu falei, esse é o cara. Esse é o cara que eu acho que ele já tem experiência. Executivo, estadual, legislativo municipal, legislativo estadual. Eu falei, esse é o cara. É o cara. É o cara e tal. Não tinha nada contra ele, assim, sabe? Escolhi. E como você faz as escolhas, você acerta ou você erra. Errei. Quando ia começar o negócio, foi feita uma pesquisa para vereador. Tinha bairro em Blumenau que eu tinha 50% da intenção de voto. É bastante para vereador. É muito tipo o bairro Garcia, assim. Entendeu? Uma cidade é da cidade. Então, se eu fosse candidato a vereador, eu teria feito uma boa votação. Teria sido eleito. Talvez com uma quantidade boa de votos, talvez batesse o recorde e tal, ia ser vereador. Mas, como eu já tinha dado a palavra, eu não tinha como voltar atrás. E como vereador seria uma escola também, né? Sim. Com certeza. Sim, né? Mas, bom, resumo da história. Acabei indo com ele. Eu era novidade da eleição. O cara, a equipe dele, marketing, me escondeu se eu sou um comunicador. Se eu estou com a intenção de voto, em primeiro, a rejeição do prefeito à época era de 60% a 70%, e eu na frente e ele colando em mim, nós dois vamos caminhar juntos. Vamos os dois aparecer juntos. Ou seja, ele tem que colar a imagem dele na minha e vamos embora. Só que não, cara. Como
Começaram a me esconder. Aí eu gravava umas participações pequenas lá, tal, não sei o quê. E na rua aqui, tal. E eu já estava percebendo que alguma coisa estava errado. Hoje eu falo... Ficasse com medo que o mar... Não, medo é uma palavra que não tá no meu currículo. Não era questão... Não é medo. Sim. Me expressei errado. Na verdade, tu acha que ele ficou com medo ele achou que ele ia perder o foco não ia mais ser ele? Ia partir o foco para ti? Mas se soma, que né? seria... Cara, mas a gente tá junto, cara. Certo, né? Tava junto, eu não sei. Na verdade, foi uma... Não, Na verdade, foi burrice. Não, até hoje eu não sei. Estratégia errada. Mas vamos lá, não é que eu era o bambambam, mas eu era a diferença, era a novidade. Mas era a diferença, exatamente. Eu era o cara mais popular de Blumenau. Ele não era político. Então as pessoas... E naquela época, 2016, tu ia pedir voto na rua. Meu Deus, cara. Os caras só faltavam te socar na porrada. Entendeu? Então, porque eles não queriam saber de político. Mas eu não era, pô. Tinha 30 anos de carreira de comunicação, tava pedindo o espaço para aprender, para poder aprender. Não é que eu ia, né? Eu ia continuar fazendo meu programa de rádio, se eleito fosse. E naquele ano, o Ivan Nats era vereador, ele fez um projeto de lei que foi aprovado, que o vice-prefeito não tinha salário. Ou seja, eu ia me eleger e eu não seria remunerado, mas tá tudo certo. Eu voltava para a rádio, ia fazer meu programa de rádio na Massa de manhã, na época Guararema, faria meu programa de rádio, lá viria a minha remuneração honestamente, através do que sempre fiz, vendendo comercial, o meu salário, e não tem problema nenhum. Ia para a prefeitura, já ia com as reclamações, reivindicações, todas que eu tinha, e ia tocar meu barco. Voltaria para a televisão, provavelmente, voltaria para a televisão, né? E faria acontecer, e tá tudo certo. E vamos embora, eu continuaria fazendo, porque eu já fazia isso como comunicador. E esse teu projeto de entrar para a política, ele te atrapalhou em algum momento na tua profissão? Como jornalista e radialista? Atrapalhou depois que quando eu me atrelei a ele. Que aí depois saí da televisão em julho, fiquei de julho até fevereiro, março do ano seguinte. Ali da TV, agoniado para voltar. Né? Então, aí o que acontece? Agora, essa coisa também de entrar para uma disputa eleitoral e não vencer, também gera um pouco, né? Desconforto. Gera um... Mas assim, veja bem... Natural, né? Não deu, Gilson, um sentimento de impotência. Não. Da minha parte, não. Porque eu entendi que alguma coisa estava errada. Estava errado já. Já pegou no meio do caminho? Eu entendi já entendeu antes. Eu entendi que alguma coisa estava errada aqui na história. Eu entendi. Porque a partir do momento que você é uma pessoa que não é política, que é o mais popular da cidade, poxa, primeiro colocar na audiência... Teria toda a chance do mundo para se eleger. E o cara me deixa de lado. E aí eu lembro que eu fui apresentar o primeiro programa nosso, que não podia contratar apresentador profissional. Contratar fulana, não podia contratar artista. O próprio candidato tinha que apresentar. Se ele era profissional, também não tinha problema. Fui apresentar. E aí eu fui, não lembro uma história, acho que era educação, esse foi outro problema da campanha, né? E eu estava achando que não tinha voz, eu falava. As pessoas me pediam na rua, Alexandre, fala pro fulano, para ele não falar dos problemas que tem a administração atual, mas sim, não para criticar, fale proposta, que vai apresentar para mudar. E aí eu falava, eu andava 10 quilômetros por dia. Eu andava na rua pedindo voto para o povo, né? Batendo em casa, porta em porta, falando com as pessoas. Né? E as pessoas falavam exatamente isso. Olha, para ele apresentar a proposta, não quer saber do que o cara está fazendo de errado, porque a gente já sabe que ele está fazendo errado. Mas o que vocês vão fazer para resolver? E virou uma rotina, né? Das eleições, né? Falar tempo para cá. Não apresentar mais proposta, né? Falar mal do que Mas assim, administração. E aí, cara, e era isso que eu fazia, eu andava 10 quilômetros por dia, magrinho, acabado. No sentido de emocional, sabe? Emocional, cara. Emocional. Mexe muito, né? Uma pegada nova. O Napoleão estava derrotado. Estava derrotado. Nós começamos a eleição eleitos. Primeiro lugar. Por isso que eu digo. Porque era só o que se falava, intenção de voto. Todo mundo falava. E aí o primeiro programa. Jean Kuma já ganhou, Alexandre José está com ele. Primeiro programa que eu fiz. Primeiro programa que eu fiz. Aí falaram, o prefeito Napoleão anda na contramão da história, não contramão da lei, na contramão da história, na contramão da educação. Aí a coligação deles entrou na Justiça Eleitoral dizendo que eu não podia usar esse termo, que era um termo que eu usava na televisão e que era um personagem. personagem. Não, é um personagem. Cara, Não, personagem.
O que aconteceu? A nossa coligação não recorreu. Deixou. Eu não apresentei mais programa. Sim, aí a força que teria não teve mais. Vocês entenderam que alguma coisa errada tinha? Sim. Não podia ser, né, cara? A gente ia recorrer, né? Afinal de contas, não querendo me achar, mas o diferencial... Era o teu diferencial. O diferencial estava ali. Era a comunicação. Não vou brigar, não vou brigar. Não brigaram. Não brigaram. Primeiro programa que eu fiz. Falei, não, algo de errado não está certo. E aí foi somando. Cara, no fim, a gente fez 80 mil votos, praticamente. O vencedor fez 105 mil votos na reta final. Acho que a gente fez voto pra caramba, velho. Poxa. Voto pra caramba. Entendeu? Aí, não o suficiente para ganhar a eleição, votos, né, Gilson? Sim. Mas fez voto pra caramba. Aí foi tudo certo. Hoje eu perdoo o cara pela sacanagem que ele fez, porque ele fez uma puta sacanagem comigo. Ele me afundou profissionalmente. Agora... Emocionalmente, dali em diante eu comecei a tomar uma porrada de remédio para depressão, para uma porrada de coisa. Não pela derrota. O meu problema não era a derrota. Era ter sido usado Perfeito. da forma que eu fui. Eu não sou nenhum rei. A derrota é aprendizado, né? Bom, cara, de boa. E eu digo para vocês, eu falei isso já pro Maia, como já falei para ti na tua casa. A melhor coisa do mundo foi a derrota, gente. Porque se... Vem com derrota. Do jeito que ele agiu comigo, como candidato, tu imagina ele prefeito e eu vice-prefeito. Eu ia brigar com ele no primeiro ano. Eu estava aquela porra daquela porta do gabinete dele, fazendo... Ia virar uma relação... Nada, cara, porque o cara já me deixava de lado como candidato, imagina eu como vice. Imagina vice... Quem manda aqui sou eu, tu fica à tua. Né? Não seria secretário, porque senão seria um funcionário dele. Porque eu fui dar uma entrevista uma vez na RBS, na época, e o âncora da RBS passou a entrevista toda com o vice-candidato prefeito, que era eu. 6 minutos era a entrevista. Ele ficou 4 minutos e meio perguntando como é que eu ia me manter financeiramente. Eu disse, não, eu volto para a televisão e para o rádio e vou buscar o meu sustento ali, como sempre ganhei, como sempre fiz. E vou trabalhar na prefeitura. E ficou o tempo todo batendo nessa tecla. Não sei qual era o problema mais. Então, quer dizer, sabe, a grande preocupação... mas o senhor não vai virar secretário? Não virarei secretário porque eu não serei funcionário do atual candidato, do meu candidato prefeito. A questão era essa. Eu vou continuar fazendo aquilo que eu fui eleito, se for eleito. Aquele papo todo, sabe? Então, quer dizer, sabe, tudo certo, bonito. Eu não tenho estômago, né? Eu não tenho estômago. A pior coisa no mundo é a pessoa se sentir usada. Ali Porque houveram relações ocultas. Que teve abdicações, né? Profissionais e tudo mais. Não, certo? de boa, é porque eu fui com uma... Não, né? Mas teve, né? Se eu me recordo, você precisou ser Sim, tive que sair. Tive que sair. Agora, faz parte da legislação. Se não me falha a memória, não foi a partir, então, do resultado dessas eleições que você começou a empreender de um jeito diferente? Profissionalmente? Foi aí ou não? Aí, consequências, sequelas. Aí voltei para a televisão. Família Petrelli cumpriu a palavra, só perdendo, ganhando a eleição, você volta para a televisão. Nunca me esqueço disso. Palavra dada, palavra empenhada. Voltei para a televisão, voltei para a rádio em 9 de janeiro do ano seguinte, que eu não queria voltar no final do ano, já tá, porque teve segundo turno, né? Sim. Tal. Aí em novembro todinho descansei, fui me recuperando, tal, não sei o quê. E ali, em janeiro, eu voltei para a rádio, dia 9 de janeiro. Aí, em fevereiro, me chamaram para o almoço, e vamos voltar para a televisão? Aí voltei para a televisão, foi isso. Voltei para a televisão, e aí só que eu voltei no modelo diferenciado. Tinha uma moça apresentando comigo no programa lá, no Balanço Geral. Ela apresentava comigo, uma jornalista, e ela era minha chefe, inclusive. Era a editora-chefe do jornal. E, filme, sabe, não era igual, não fechava. Eu não sou o cara de ficar ali, roda reportagem, papo de barbearia, podcast, vamos acompanhar mais detalhes, roda reportagem. Não, sou o cara que dá opinião. Então, terminou a reportagem do Papo de Barbearia, eu vou falar, olha, parabéns, iniciativa legal do Gilson, do Maico, estamos juntos, legal, não sei o quê. Não anda na contramão da lei e tal. Mas não, terminava. E ela fazia o filtro certinho. Tu não te limitava. Tu não te impôs, Alexandre. Não. Em dado momento precisei me impor. Mas ela escolhia certinho as matérias boas para ela e as matérias ruins para mim. Tipo assim, vamos lá, tinha uma reportagem forte ali e tal, é o melhor. Ela.
Aí tinha uma notinha, só ler. Nesse final de semana vai acontecer o Papo de Barbearia em Blumenau, não sei o que, sem nenhuma imagem, sem nada. Essa era para mim. E, pô, ela fazia o jornal, então ela selecionava. Entendeu? Eu selecionava aquilo. E, gente, só deixar bem claro, não é nenhuma de perseguição, graças a Deus, eu tenho o meu currículo, sucesso, voltei para a televisão, primeira colocação na audiência. Isso é a população que dá essa confiança, enfim. Mas aí você precisa de autonomia para fazer a coisa. Mas aí, pô, cara, eu tenho toda a liberdade. Se não for do teu jeito, não vai chegar. E não é assim, tem que ser do meu jeito, se não for do meu jeito eu não quero. Não. Só que no também sentido de você confiar, o seu perfil na essência. É o que busca, é o que traz. Aí eu não era... Foi a fórmula que trouxe ele até aqui, né? Porque hoje, se tirar o Alexandre José do programa que ele está fazendo de meio-dia, pode ter certeza. 45% dos blumenenses não vão mais assistir esse jornal. Não, mas aí tu tem que assistir, tu tens que falar com a tua sogra. Pois, ela é a primeira a desligar a televisão se tu não porque, tiver. na verdade... Entendeu? Não é meio-dia, é 1h25. Ele tem que falar com a sogra acompanha, não acompanha. Eu tenho uma pergunta, vou deixar ele concluir, mas que nem ele recentemente trocou a emissora e tal, novo acordo comercial. Eu já vou fazer agora essa pergunta. A audiência te segue? Troca o canal do rádio para te seguir? Olha, boa parte sim, um volume muito grande, segue. Mas aí é o que eu digo. Porque eles querem que eu brigue. Não é o programa, não é o canal, é ele. Segue. Mas eu tenho que ser aquele Alexandre, né? O de sempre, né? O de sempre. Não posso ser um Alexandre formal, que aconteceu na televisão quando eu voltei, né? Voltou muito formal aí. Aí voltou muito formal. Desculpa, muito formal. E o que aconteceu? Voltei e cara, hoje em dia a gente não pode nem falar, né? Tu tem que cuidar do que tu vai falar, mas daqui a pouco eu tava fazendo economia, né? Lá. Como você frita um ovo, como não sei o quê. Cara, eu não sou isso, cara. Programa culinário. Não, bota na tela o vagabundo, vamos pro pau, o que é isso? Então, legal. Assim, basicamente era isso. Aí não tava nosso podcast tem uma cervejinha, um uísque, porque isso somos nós, né? Mas só para fechar a linha de raciocínio rapidinho aqui. Aí o que aconteceu? Aí eu saí da televisão, sim. Eu voltei, 2017, 2018 eu saí. Saí em abril. Foi rápido, né? Não aguentava mais. Aí tinha uma eleição na sequência e tal. Eu disse, vou de novo, não vou? Então, eu acho que não vai dar B.O., porque a pesquisa vai vir de audiência, vai vir caindo, porque não era o Alexandre José que o povo estava acostumado. Eu falei, vou me filiar aqui e quem sabe eu sou candidato. E aí me filiei e a televisão não gostou. Disse, não foi isso combinado. E aí eu vazei. Saiu. Aí eu tinha a possibilidade de ser candidato a deputado, 2018, ou empreender, montar um portal de notícia. Eu falei, já era uma ideia que passava em mente? E sim, sabe por quê? Porque assim, 2017, rede social estava bombando, e o que aconteceu? Facebook, tinha muita live. O cara acontecia alguma coisa, o cara estava lá e noticiava, mas era tudo no... né? O cara tinha um videozinho e ele botava lá, entendeu? Então, assim, eu sempre uso esse exemplo. Incendiou uma empresa na frente e de fato aconteceu, na frente do Presídio Regional de Blumenau, no hotel da General Osório lá. Porque lá tem hotel, o presídio é um hotel, né? Claro que privado... Agora esse termo é teu, né? O hotel da General, esse termo é teu. É privado, mas porque na época tinha uns escândalos, coisa mais linda do mundo. Entravam umas prostitutas lá, rolavam uns programinhas, né, com todo respeito. Hotel. O cara entrava, né? Então ele disse, tinha um esquema lá. Entravam as meninas lá para fazer uns programas. O cara, se o detento quisesse... Assaram carne lá, uma vez saiu. Não, que assaram carne. Tinha uma pizzaria na frente. Os caras saíram do presídio e iam lá participar do rodízio de pizza. Um dia assando carne lá dentro. Entendeu? Aí tinha frigobar, tinha ventiladorzinho, tinha videogame. Cara, tinha tudo mais um pouco. Tinha até uma maconhazinha para dar um tapa na macaca, né? Cocaína. Tinha tudo, claro, era uma zona. E um dia resolveram ceder uma viatura da polícia, aliás, do sistema prisional, né? Pro cara ir dar uma volta na praia. Tô falando sério, procura a história recente, digo assim. Então, quer dizer, claro, uma festa, né? Só o cara ficava cerceado. Alguns que não tinham dinheiro, que ficavam presos lá, né? Literalmente. O cara saía. Dormia em casa, com a família. Sim. Preso, cara, não é prisão domiciliar. Aquilo lá era um hotel da General Osório.
E aí pegou Fogo, fogo na frente do presídio, mas uma empresa, né? Só que a referência era o presídio. Cara, quando eu ia meio-dia pro ar na televisão, a pessoa já sabia de tudo. Sabia mais do que eu. Porque já tinha A rodado. internet já tinha rodado. Já tinha rodado tudo, cara. Aí eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Aí, poxa, o que acontecia? Não tinha ninguém com uma live mesmo, na verdade. Né? Com um repórter lá. Tinha postagem de texto, foto. Tinha, era isso aí, era isso aí. Vídeo, Sim. né? Aí eu falei, vou fazer o seguinte, vou montar um portal e aí eu vou lá fazer reportagem ao vivo. Tem um incêndio, eu tô lá, tô aqui, incêndio. E comecei a fazer, cara, incêndio, era um cara matou o outro lá, não sei o quê. Acidente. Tem que tomar cuidado com o que fala hoje em dia. Cara, aí não sei o que, acidente de trânsito, e o pau pegava e não aliviava. Porque hoje é cheio de mimimi, Sim, né? Não. Nós deveríamos, mas não vamos se calibrando. E aí deu certo. Aí tive que botar o meu nome, porque era a marca mais conhecida. Aí não queria colocar o meu nome no portal, queria colocar outro nome, né? Notícia, não sei o quê, Blumenau, blá, blá. Aí coloquei meu nome e foi embora. Aí foi por isso que eu fui pra internet. Aí eu saí, montei, empreendi. E deu certo, né? 5 anos já. E a pergunta que não quer calar. Tu volta pra política? Política é uma coisa legal para quem sabe e tem estômago, né? Eu acho que primeiro a população tem que aprender a votar. Nada a ver com a eleição que eu passei. Não, votar. Porque a gente não tem mais deputado, porque o povo não sabe votar. Mas tu tem vontade? A gente só tem gente que vem de fora que pega voto, 11 mil votos, como teve uma deputada aí, só apareceu para fazer campanha na época, nunca mais pisou aqui. A gente podia ter mais um deputado estadual, né? Então, um deputado estadual federal também podia ter. Tem gente que veio aqui, tomou voto, com todo respeito. O do chapéu veio aqui, o chapelão, né? Tomou voto e nunca mais apareceu aqui. Sim. Veio no desfile 2 de setembro para marcar presença, mas só isso. Agora, perguntar para o povo o que o povo precisa, ir no prefeito perguntar o que quer, não faz. Então, assim, eleição, política, Michael, eu ainda quero fechar minha vida pública com essa possibilidade de ser candidato. Né? Legal. Mas é lá na frente. Eu vou dar uma migradinha agora. Vamos dar um pouquinho. Falamos bastante profissional, né, Michael? Já falamos E bastante. eu falo pra caramba, né? Vamos deixar Nós agora. estamos com um entrevistado que ele tem dificuldade para falar um pouquinho. Eu não bebo, você sabia disso? Né? O... Botaram refrigerante, não, só botaram cerveja, nem um cara disso. Sabe disso. Queres uma água? Não, por enquanto não, obrigado. Tudo cheio. Uma curiosidade agora bem legal que eu achei essa aqui eu achei fantástico. Quando começasse na rádio, tu dormia com o radinho de pilha debaixo do travesseiro. Até hoje eu faço, cara. E hoje não é com radinho de pilha, é com celular. É com fone de ouvido. Fonezinho, Bluetooth. Eu até hoje Consegues dormir? consigo. Hoje eu tô ouvindo o YouTube, né? Aí eu boto podcast e tal, acompanho. Adoro acompanhar as entrevistas coletivas dos técnicos de futebol. Renato Gaúcho, Vanderlei Luxemburgo, Dorival Júnior, que eu acho que é um baita... Aliás, Dorival Júnior, eu acho um cara baita educado, né? Foge à regra. Mas eu adoro ficar... Eu só suporto esse cara do Flamengo, que é o São Paulo. Eu acho que é um chato de galocha. Não, é chato. Ele não devia estar no Brasil. Ele é muito chato. Chato sou eu. Ele é muito chato. Chato sou eu. Chato sou ele, é muito chato. Isso é perseguição. Não, nem falei do teu time. Tá. Nem falei do time. Falasse. Eu acho que ele é um chato, ele é um inconveniente. Entendeu? O Abel Ferreira, do Palmeiras, ele é um cara top, assim, em termos de treinador, técnico e tal. Só tem um problema muito sério, ele se acha demais. Entendeu? Acha demais. Então, assim, ele ganha tudo que tinha que ganhar, ele ganhou, vai ganhar muito mais. Agora o time tá meio enfraquecido do Palmeiras, né? Não tá com aquela bola toda. Mas eu acho ele um cara soberbo, arrogante, não precisa disso. A hora que ele pegou o celular de um jornalista lá, cara, sabe, fora da casinha, o que é isso? Nada a ver. Vai lá, vem bucha. Essa aqui é fantástica. Ele começou a rir, vai. Tu jogando bola. Cara, o que tem? Porque era a coisa mais feia do mundo. Não, isso é intriga da oposição. Intriga da oposição. Tinha escorrendo na lateral, mas me confundia. Não sabia se era o Gandula ou se era um jogador. Eu fui o único. Eu fui o único que ganhei. Isso não é da época do trauma que ele foi expulso da beirada do campo? Não, isso não era jogador, era repórter. Eu fui o único que ganhei um Cuba. Fiz um baita golaço no centro comercial. Centro comunitário Fortaleza. Quem pagou? Ganhou o Cuba. Porque se tu fizer. Porra, Alexandre. Aí o torcedor lá, que na verdade era um líder comunitário lá, se não me engano era o Almir. Paletó, se não me engano foi o Paletó. Se
Ele falou, não, eu fiz o gol, foi um golaço, não sei nem como eu fiz aquele gol. Ele disse pra mim, se você, por esse gol eu vou te pagar um cubo. Pelo amor de Deus, gol bonito. Mas nunca fui um craque de bola. Tanto é que eu não consegui ser jogador de futebol, que eu virei radialista, cara. Entendeu? Eu não consegui ser... Eu treinava no infanto juvenil, do Beck e tal, aquela situação toda. Cara, eu nunca... Era meu sonho ser jogador de futebol. Pô, meu ídolo era o Chicão, artilheiro de Deus aqui em Blumenau. E teve outros mais, tal, né? Apesar de não ser flamenguista, cara, eu tenho o maior respeito. Para mim, um dos grandes ídolos é o Zico. Cara, É Fluminense, né? eu sou fluminense, graças a Deus. E eu não renego as minhas origens, né? Ao contrário dos flamenguistas, né? Porque o flamenguista, pra mim, é tudo sem vergonha, né? É mesmo, é? Pô, é tudo vergonha. Ele fica, o cara não fala bem... Isso eu falei. Eu falei Não, que é não perseguição. não fala bem, não admite que o Fluminense foi o seu pai e a sua mãe. Ele, não, pra que falar? Não precisa. Ingratidão, Eu achei cara. desnecessário o comentário. Não, mas ele achou desnecessário, Bem mas também não. desnecessário. Ele também não, Não se posiciona? Não se posiciona. Não fala. Saiu da onde, Fluminense? Flamengo sai da Eu onde? não posso falar muito sobre isso, mas que futebol não é muito meu conhecimento. Ele é Não é vascaíno. meu né? também. Não, Não, mano. não é muito Tá, meu. mas vamos lá. Não, mas... Não, Então eu não deu deu certo no campo. Aqui, Não né? deu certo no campo. Eu virei repórter esportivo. radialista. Fiquei no campo ali. Então, como jogador, você é um bom radialista. Não, eu nunca fui o cara. Não. Tentei, fui esforçado. Como também nunca fui bom repórter esportivo. Fala. E essa tua doideira de chega o final de semana, tá nem aí, entra no carro e a Deus dará. De sair sem rumo? rotina, sem rumo. Diz que, Cara, é gostoso diz que a tua isso. esposa tem um problema muito sério com isso, cara. Que ela tem um problema muito sério com isso aí. Diz que é uma coisa que atormenta ela. Ela não sabe se leva roupa de banho, se leva roupa de inverno. Não está pronto ainda. Diz que Cara, ele mas entra tem dentro coisa- do carro e vai. Não diz que é uma coisa legal, cara, tu sair sem Com destino. certeza. Entendeu? E sabe passar, eu disse pra ela assim. Falei pra ela assim, tu tá afim de dar uma volta? Mas olha, uma volta que a gente não sabe pra onde vai. Aí ela assim, tá, tudo bem, tô afim. Tá, a gente pode, de repente, jantar na praia. Enfim, vou dar uma volta, eu quero pegar uma rodovia. À noite, cara. Já disse, tô dentro. Aí foi. Mas é aquela história, cara, não tem a programação e tal, vai estar o local, quem sabe, talvez. Tem umas medicamento. furadas nesse tipo de estratégia. Cara, não tem. Pô, eu fiquei muito puto. Cara. Fiquei muito puto, cara. Vamos jantar onde tá o local, tá, beleza, tal. Porra, chegar lá, cara. Um lugar bonito, tudo certinho, já conhecia, já tive lá algumas ocasiões. Cara, os caras também se superam, né? Cara, tilápia, cobrar um preço absurdo. Né? Os sim, caras conseguem. preço eles de ouro. conseguem. Eles conseguem. Ninguém gosta de ser roubado, né, cara? Não, Já cara, aquela- o cara mas fica indignado, né, cara? Pagar um pouco a mais por uma coisa boa É, uma coisa. aquele arrozinho seco, aquele pirãozinho, né? Tudo certo, adoro e tal. Pô, apenas um molho, uma coisinha, né? Tal, né? O atendimento, nem vou falar onde que é, mas o atendimento maravilhoso. Eu só isso, cara. Eu vou longe pra comer. Eu já fui de Blumenau a Curitiba pra almoçar, cara. É mesmo. Já fui de Blumenau a Curitiba pra almoçar. Num local que tu gosta. Cara, aquele lá na Santa Felicidade. Madalosso? Meu Deus. O velho, né? O velho. O velho, Madalosso velho. Cara, eu saí de Blumenau. Tem, né? Um grill. Eu saí de Blumenau, lá no Madalosso. Mas tem um grill que é no Batel, Jardins Grill. Jardim Grill. Cara, e tem uma ilha. Lá no Pátio Batel, né? É, Na entrada do Pátio Batel. ele tem uma ilha, lá tem uma ilha. A ilha tal. Cara, tem. Sábado, né? Tu vai no sábado, assim, que é um espetáculo. Maravilhoso. Não, atendimento é um espetáculo. Aí tem sushi, tem feijoada, salada de todos os tipos. Tem massa disso, massa daquilo, tem nhoque Tudo disso. no tem não sei o mesmo quê. pacote. Cara, tudo. Tu tá louco, rapaz. Espeto Não, corrido. já fui. Meu Carne. Deus. Qualidade, primeiro padrão. Inclusive o dono lá, e lá algumas figuras famosas também, tu conhece lá e tal, né? Então, o dono lá, ele vem a Blumenau seguidamente, porque ele tem moto, então participa de passeios de moto e tal, encontros motociclistas e tal. É um cara queridaço, assim, tal, da tua idade, 72 anos de idade, né? Mas, assim, um queridão, sabe, Justo? Acertou. 72 anos. Aham. Querido, né? Não, mas tirando falando sério, tirando sarro aí. Mas ele é um... Esse ano ele me dando os parabéns na rádio. Como É foi um legal. espetáculo. É um espetáculo. Foi legal. Mas é isso aí. Sair pra sem destino, mas não é sempre também. Minha esposa Não. Sabrina diz que sofre muito.
Sofre. E procurar lugar para comer, cara. Gastronomia, restaurante e tal. E, meu Deus do céu. bom demais. Uma loucura. Muito bom. Muito bom. Isso aqui eu sofro com ele. O que é? Não tem jeito mesmo, né? Da pontualidade, cumprir horáriozinho. Não, mas eu tô mais disciplinado, cara. Tô mais disciplinado. A gente foi, pegou... Como um cara Pontualidade que é não é âncora forte no dele. rádio, na TV, que não pode furar no horário, como um perfil desse não pode ter Cara, mas pontualidade? Está sempre quase atrasado. mas eu chego na... É uma correria esse ó. Mas assim, ó, veja só. Veja bem. Veja Depois bem, que ele não vem... precisa de Eu- então ele chega, cara. Eu não cheguei. sei de exatamente sobre a questão da pontualidade que ele vai responder aqui agora, mas Sim. me falaram sobre um contexto de furar a sua presença em convites. Em convites Falaram pra que ele- jantar, Não. principalmente de patotas. Convite, ele... Isso é complicado, né? tá? Ele fura. Casas Lotéricas ou Periquito de Ouro. Chama no WhatsApp 992432454. Adquira já o seu bolão da Casa Lotérica Olha Periquito isso aí. de Ouro. Ai, Fale com o cara. Rogério e com a Maria Rita. Outra Tá. particular. Não, mas é só para Vamos dizer lá, só. vai lá, É que às continua. quintas-feiras eu tenho um compromisso e ele sabe disso. Aí ele insiste em marcar estas porras desses encontros às quintas-feiras, Às cara. quintas-feiras. Aí ele faz me cobra. Se eu tenho compromisso das quintas-feiras, né, vocês não acham que não tem que marcar quinta-feira? Não por mim, mas claro, mas se ele mas- quer que eu vá estar presente, eu não tenho que estar na quinta-feira. Não posso ir na quinta. E o pior é que o compromisso foi até às 10h30 da noite. Mas veio um áudio Saí com uma dizendo, fome. não, e ainda vou antecipadamente. Não foi. Antecipadamente. Pô, eu iria Cheguei primeiro. às 2 da tarde para começar. O evento. Não foi por evento. minha causa. Por tua cara. Para. É mentiroso. Botei no grupo. Além de ser flamenguista, é mentiroso. Botei no grupo. Tá. Pois é, vou te falar uma coisa. Eu não lembro o que eu fiz quinta-feira, mas eu fui. Se quiser, eu posso resgatar o áudio. Não, eu tive uma reunião, inclusive. Uma reunião, inclusive, com o patrocinador de vocês. Com o Rogério e a Maria Rita. O culpado é o Rogério. Às 7h da noite Tá terminou a certo. reunião. Eu vou Começou às mandar, 5 o da Rogério tarde. vai saber disso, cara. Mas é verdade, eu fui a Gaspar gravar um comercial, saí de Gaspar, parei, cheguei 5h09, segundo o Waze, no meu escritório, e aí fomos pra uma reunião lá. Até às 7, pô, aquele dia foi A cansativo. gente entende, né? Meu, A vida- louco de vontade. Louco de Pô, vontade de corrida, participar vida na casa do corrida. Fernando, né? Foi na casa do Fernando. Fernando Rudney. Nome de mesmo. artista. Nosso amigo, Nosso Maluco. amigo Fernando Rudinei. dono do Constru Souza. Não é fraco, esse não é fraco. Ele já pagou o patrocínio ou pode fazer um merchan aqui antes? Não, mas pode pagou fazer. ainda. Eu ia falar do fundamento. É parceiro. Do fundamento ao acabamento, contrate Bruno Souza. Aí, ó, 2 propagandas de graça. Torcedor hein, do Fernando? Vasco. Mas é só uma vez, tá? É. Pode fazer de graça. Não A vai ter primeira a gente não próxima. Essa é a esquece. primeira. Agora, uma coisa que isso me deixou bem feliz em saber. Emocionado. Me deixou emocionado Porque ele, em saber do meu amigo. pra chorar, ele não paga imposto. né? Se Não. pagasse, estava morto. Não. O meu amigo aqui gosta muito de agradar as pessoas com pequenos gestos. Pequenos gestos. Isso eu acho legal. Porque geralmente vai ver quando alguém, vou agradar o Gilson. O Gilson, o cara, sim, assado. Mas geralmente vem alguma coisa muito grandiosa. Uma coisa pra o cara funcionar. Pega o Ou vinho. que- Ou quer alguma coisa de Ou quer retorno. alguma coisa de Quer retorno. alguma Eu coisa- pego o vinho Alexandre mais barato. José, a gente já sabe que ele é com pequenas ações. Como está fazendo, que para mim tá Não, sendo isso aqui, grandioso. é um gesto. Isso É que um o gesto de Gesto está amizade. fazendo hoje, né? Diga-se de passagem. Com certeza. E o negócio que eu fiquei sabendo que isso aqui vai mexer com ele. Com esse negócio de querer agradar. É um cara que ele ia para a rádio às 5 da manhã, isso eu estou sabendo. Levantava todo dia. 5 da manhã que levantava. 5h15 eu levanto, todo dia. Na verdade, eu acordo, né? É. Levanto 5h18. Aí ele pega, acho que ele faz o café da manhã todo dia para a filha. Fazia o café todo dia para a filha. Deixava tudo prontinho. Mesmo tendo dia tarefado, tendo que chegar cedo, né? Né? Eu fazia Nós esse morávamos gesto juntos. aqui. A Fazia o gente café não- da manhã. Quando morávamos juntos, né? Não tem como mostrar para a audiência aqui, Não mas tem? é um sanduíche Sanduíche Ixi, preparado. embaladinho, E com um guardanapo escrito "Te amo, filha", e um coração. Isso aqui é legal. Por isso que eu sou teu fã. Ele não sabe que tu tens esse material. Eu não sabia disso, não. É, né? Bonitíssimo. Forte, né?
Forte. Isso é legal. Por isso que você tem tantos seguidores e tantos amigos. Cara, mas eu não sou um pai exemplar. Eu já tenho os meus problemas, tal. Enfim, a vida segue, né? E hoje eu tento os anos, né? Eu digo assim, eu tento Tenta compensar de alguma forma? Tenta melhorar? não compensar, eu tento ser o melhor possível, de fato, né? Não para compensar, mas, enfim, né? Essa é a realidade dos fatos, mas a vida segue. Né? Tive um filho com 16 anos de idade, né? Quantos filhos, Alexandre? Fala um pouquinho. Tenho 3 filhos. Quantos casado? Quantos casamentos? Teve Então, eu mais de um? tenho 3 filhos. Eu tenho Três um Alex, filhos. que é o mais velho. Né? Quantos anos? O Alex está com 34. 34? Tem o Alex, que é torcedor do Vasco, é o mais velho. Tem a Vitória, que tem 32 anos de idade, né? Que é no meio. E tem Ela trabalha contigo, né? Não, a Caroline trabalha comigo. A Carolina, mas É, não. a Carolina mais nova que trabalha comigo. Tem 27, vai fazer 28 agora em outubro. Então, são os 3 filhos que eu tenho, mas são de relações diferenciadas. Com 16 anos... Os 3. São Os relações três. Com 16 anos eu tive, então, um relacionamento com a mãe do Alex, tal. A gente ficou. E, infelizmente, pela falta de orientação, de cuidado, né? Por isso que eu 16 digo, anos. por isso que eu digo para as pessoas, tomem cuidado, tal, é importante, jovens, né? Em todos os sentidos, né? Todos os sentidos. Então, veio o Alex, tal, eu era muito, enfim, uma situação muito prematura para mim, muito, né? Assim, tal. E, claro, a gente não tinha relacionamento nenhum de namoro, ficamos, né? Ficamos. E de fato, tivemos essa situação à época. Claro, então não convivi com o Alex, não tive uma convivência não tiveram uma relação? Não tivemos. Eu sou muito sincero, não adianta de omitir, porque as pessoas conhecem os fatos. Para que eu fazer pousar de o baita pai aqui que fui pro Alex? Não fui um baita pai. Né? 16 anos de idade. Foi ausente. Foi um pouco ausente. Então a educação minha época era diferenciada e tal, enfim. Mas podia ter sido um pai, não precisava ter ficado com a mãe, mas podia ter sido um pai presente. Sim. Então, eu aproveito aqui a oportunidade, já falei isso para o Alex, já pessoalmente e tal, sobre esse fato, eu peço desculpas, eu sei esse é um erro meu. Mas, enfim, né? E tem a Vitória, que é num outro relacionamento meu, né? Então, anos mais tarde veio a Vitória, né? A Vitória, enfim, hoje ela me dá muito orgulho também, né? A gente teve mais presença com a Vitória. A Carol, que foi de um casamento meu de 16 anos, né? Que também, enfim, mas essa é a realidade dos fatos. Então, eu sempre digo, né? A gente precisa... Se eu tivesse a minha experiência, a experiência que eu tenho hoje, a época do Alex, é óbvio que eu seria um pai presente. Independente de ter ficado com a mãe dele ou não. Sim. Mas seria um pai presente, um pai de verdade, né? Então, pai de verdade para o Alex que ele precisava, e aquele momento que ele mais precisava, eu não estava ali, né? Estava trabalhando, no sentido, estava, sabe? E depois, com o tempo que houve o reconhecimento da paternidade e tal, e eu não tenho por que mentir. Não adianta. Para quê? A gente esconder uma coisa que é verdade, né? E o que é verdade. As pessoas sabem, algumas pessoas sabem. Então, eu tenho 3 filhos, né? E eu nunca escondi que eu tenho 3 filhos. Tenho o Alex, a Vitória e a Carol, e não tenho por que omitir nenhuma situação dessa. Tal. Só que eu não fui um grande pai para o Alex. Né? E talvez, principalmente para o Alex, na tua concepção. Na minha concepção, sim, porque ele cresceu sem minha presença. Né? Sem minha presença em todo momento. E eu me arrependo, mas ao mesmo tempo eu acho que a vida da gente é assim, tem coisas na vida que a gente tem que passar. Quem olha sobre um aspecto um pouco mais espiritual, essas coisas, né? Inclusive quando a gente, como filhos, busca ajuda para entender a relação com os pais, a gente aprende que tenha sido boa ou não a relação, o que os teus pais fizeram por ti foi o melhor que eles podiam à época. Dado o conhecimento, o discernimento que tinha, que no teu caso tu eras muito jovem, sabe lá quantas coisas, não seguia um relacionamento com a mãe dele, uma série de dificuldades que... Mas Gilson, não, e assim, eu me penitencio, né? Eu poderia não ter seguido, sim, mas a orientação que eu tinha à época, em termos de educação dentro de casa, tá... Quem disse que o filho é teu? Ah, tá. Mas então, e aí foi reconhecer mais tarde. Muito mais tarde. Ah, o próprio reconhecimento demorou. Demorou, muito mais tarde. Porque eu tinha numa educação, não. Mas tudo certo. Deixa pra lá. Tudo certo. É a orientação que eu tinha, tudo certo ou errado, no caso, né? Não é certo. Fui pai para ele, quando ele mais precisou. Mas eu estendi. E como é a relação hoje?
É restabelecida? Não, o Alex tem ressentimento. O Alex, o que eu vou falar dele? Eu acho que ele tem que falar, né? Tem ressentimento. A gente se aproximou, a gente se distanciou. Eu tenho uma neta chamada Manuela, linda, maravilhosa, né? A esposa dele é uma pessoa espetacular, que tenta convencê-lo que, enfim, né? Errar, todo mundo erra. Um erro talvez, né, grave, pelo distanciamento. Mas, enfim, eu tentei aproximação várias vezes com ele, tento e, enfim. Ele sabe que eu estou aqui, de braços abertos. Ele sabe, eu só quero um braço. Sim. Entendeu? Mas vai. A gente sabe que isso uma hora. Eu só quero um perdão. Isso volta. Eu acho que todo mundo erra. É. Entendeu? Errei, vamos embora. Mas eu nunca estive ausente o dia que ele precisasse. Eu estava ali, eu estaria ali. Entendeu? E aí? Tu vai reconhecer. Ele vai entender. Ele vai Não, entender. o fato é. Com certeza. Até porque hoje tu já mostra. Tá aí, tá mostrando. Tá aí emocionado. Tá arrependido. O arrependimento já mostrou. E, né? Só pelo Se eu fato não- de reconhecer que errou. Né? Se não fui o pai que ele ter, mas eu quero ser o avô. Pai, Perfeito. né? O avô. Sim. Então, vamos nessa, vida que segue, né? E agora mudando um pouquinho, então. Até pra tirar essa carga de emoção, Tirar né? essa. Mas ali, resume para nós quem é o Alexandre José Pessoa. Hoje, esse cara que é tão admirado, com tantos amigos, que a gente já te viu. Uma hora eu vou conseguir mostrar vídeos, né? Do Alexandre cantando com o Gilson. Cantar muito. Vocês não lembram disso? Meu Deus, eu te falei, deleta aquele vídeo. Não. Na verdade, ele me pediu para fazer eu com o violão, né? O que vocês fazer os cantaram acordes naquele de uma dia? música, eu acho que era Dama de Vermelho. A Dama de Dama Vermelho, de os dois Vermelho, cantando. E o Alexandre proferiu um poema. Na verdade, foi a letra da música, né? Foi a letra da música? Foi a letra da música, Olha. que é o refrão da música, né? E você lembra? Só para fazer. Peraí. É? Garçom, olhe pelo espelho a dama de vermelho que vai se levantar. Note que até a orquestra fica toda em festa quando ela sai para dançar. Essa dama já me pertenceu. E o culpado fui eu da separação. É isso aí, cara. Aqui, ó. Tô arrepiado, cara. Aquele dia foi muito engraçado, demais, cara. E foi E tu sabes que um dos bom. caras que cantou essa música, que gravou essa música, cantou na minha frente, assim, não no show, Sim, uma reunião particular, que legal. que é o Dalvan, da dupla do Duque e Dalvan. Então, você não sabe? Então, pô, eu jamais imaginei que um dia estou na frente dele e ele cantando essa música. Então, claro que é um dos clássicos da zona, né? Não sei porque Que é eu não Boate frequento, Azul. Conheceu essa música através de um amigo que o apresentou. Exatamente. É. Mas não te preocupa, passado é passado. Distante, mas é passado. Não, mas eu não conheço esses lugares. Eu não falei que é pra conhecer. Mas é que... Não, Ele olha, nem precisava se justificar tão rápido. cara, não entendo que ele falou isso. Ele não precisava disso. Ter falado, né? Não precisava. Disse, não, eu vi falar, né? Eu já vi algumas postagens. Pô, eu acho que agora eu me dei mal. Velho. É claro. Acho que deu ruim. Não precisava. Corta a edição. Essa parte faz o recorte. Corta. Faz o recorte e posta. Atenção. Barbeiro anuncia que já foi na zona. Ai, cara. Ué? Barbeiro anuncia que conhece a dama de vermelho. Porra. Então, cara, vou te... Desnecessário. Não, ainda bem, cada um, né? Nossa. Pô, me ajuda que eu te ajudo. Me ajuda, Vamos ajudar o coleguinha do lado? me Vamos- ajuda a te ajudar. Meu Deus. Cola em mim que tu passa de Fala ano. em mim que tu passa de ano, né? Meu Hã? Deus do Quem é o Alexandre? Conta pra nós. Eu fico olhando pra essa cerveja. Ela tá quente já, tá? Cara, sério, ela tá quente. Foi que desperdício, né, cara? Por que você não Ela tomou? fez uma espuma ali em cima que eu não tô entendendo aquilo ali, É cara. criou fungo, É, Candidato. Não, eu tenho por princípio nunca beber em serviço. Não dá. A gente já procurou um serviço onde a gente pudesse unir. Pois é, cara. E Esse é aí? o nosso Já que eu não posso Esse é o cortando nosso o primeiro cabelo... serviço, né? É, o primeiro serviço que pode beber. esse sim. É, mas já com tô Quando eu moderação. tô cortando o cabelo, não. É, Perceberam e que com quando eu cheguei moderação, aqui, sempre. tava aqui. Agora Ah, tá não aumente, aqui. Alexandre. Não dá. É porque hoje nós já fizemos 6 entrevistas, então...
Detalhe, o entrevistado não bebe. Se beber, não dirija. Ainda bem que é a última já, né? Do dia. É o último do dia. Último dia. Depois nós vamos jantar, né? Sim. Oba, que bom. Sushi, pode ser. Tudo por conta do Alexandre. Tudo, É tudo. mesmo? Eu dou entrevista e ele tem que pagar. Olha, meu, que fria que eu me meti. Casa Lotérica Periquito. Isso aí. Tem Tá bolão, vendo só? tem Loto Fácil da Independência. Dia 9 de setembro tem um sorteio de 200 milhões de reais. Isso aí ele... E a lotérica que mais paga prêmios do Vale do Itajaí. Cara, tu já viu a história dele? É uma história bonita. A história dessa lotérica. O Rogério vai Tem vir mais de conversar 50 com a gente. anos. O Rogério vai ser um entrevistado também, com certeza. Ele vai vir contar a história aí pra nós. Inclusive, tem Ele tudo usa a ver peruca, com- né? Tem tudo... Ele usa O peruca. Rogério- Não, Tu corta o cabelo do Rogério, ele usa peruca. Ele corta a peruca do Rogério. O Rogério, cara, ele foi atrás da história. E tem tudo a ver com o papo de barbearia, porque o dono, o cara que fundou a lotérica, o Periquito de Ouro, que antes era o Periquito da Sorte, Sim. esse cara era um barbeiro. Olha que legal. Era um dono de uma barbearia, o pessoal ia lá fazer apostas. A história, ele tem que vir aqui contar, porque é uma história... Vamos conhecer em detalhes. sem Cara, dúvida. isso é muito legal. Muito legal. Bom, muito bom. Superação, empreendedor, top. Aproveita. É isso aí. Quem é o Alexandre José? Quem é o Essa- Alexandre José? Vamos lá, resume o Alexandre Prazer, José Alexandre pra José. nós. Resume o Alexandre. Eu sou um cara assim, cara. Eu acho que. Bom, vamos lá. É difícil falar da gente. Eu não tenho uma dificuldade muito grande de falar. Sou um cara que não aceita injustiça, não duvida da minha palavra. Não é que eu não aceito que eu não aceito que esteja errado, mas não duvida da palavra. Às vezes até ingênuo e enganado por algumas situações. Enfim, um cara que luta pelo justo, que se puder ajudar, vai ajudar, que fico feliz quando eu consigo ajudar, seja numa situação que tem lá um buraco na rua, a falta de água, no meu trabalho com a minha voz. Né? Um cara que não esconde a indignação, que se tiver que brigar dar um discurso ao vivo, na rádio, para o governador, vai dar, para o prefeito, vai dar, enfim, para quem quer que seja, se eu tiver certo, eu vou para cima. Esse sou eu, um indignado por natureza, que gosta de chegar em casa, ficar muito em casa, assistir um Netflix, assistir um filme bom. E eu assisto um filme que eu já assisti umas 2, 3 vezes, eu volto a assistir. Outro assistente. Né? Costume eu tenho. Né? Eu não Se lembro. eu gosto cara, do filme, eu tenho que assistir 2, 3 vezes. Eu acabei de assistir um filme chamado A Cabana. Pois é, falasse no início. Uma baita. Antes ali pro Uma baita. Eu não tenho paciência para ler livro. Eu prefiro assistir. Eu não tenho paciência para ler. Eu tenho uns livros que eu ganhei, eu tenho que ler e tal. E esse A Cabana é um livro maravilhoso. Sim. Uma história maravilhosa. E aí eu assisti esse filme. Cara, eu tinha 2 horas de filme, né? Então domingo à noite eu assisti. E aí só que eu acordo cedinho, né? Como vocês sabem. Então eu já estava com soninho. Então eu assisti 1 hora do filme. Eram 2 horas de alguma coisinha. Falei, mas se eu pudesse agora, eu recomeçava esse filme e assistia essa 1 hora de novo. De tão bom que é, de uma lição que é de vida, e, enfim, de fé. Quero anotar isso, cara. A Cabana. Cabana. Mas te prepara. Tem que, no ó, Netflix? Eu não procurei no Netflix, eu procurei num outro caminho ali. Mas foi pelo Netflix, não. Mas tem sim, tem. Pode procurar. A Cabana. Baita filme. Muito bom. Família. Um pai que está desistindo da família, sabe? Uma história desistindo dele mesmo. Por uma situação grave que aconteceu. Um dos filhos, haviam 3 filhos e a mais nova. Enfim, é bom assistir a Cabana. Não quer ler o livro? Assiste o filme. Não consegue ler o livro? Eu tenho um problema muito sério. Vocês acreditam que eu tenho TDAH? Eu já te falei várias vezes isso aí. Problema de concentração. Eu tenho isso também. Eu também. Cara, eu sofro pra caramba. Então eu não consigo ler o Tenho livro. que também. ficar... Eu não consigo fazer Eu não consigo ler o livro. interpretação de E para te texto. falar a verdade, Eu sou muitas vezes horrível nem por um causa filme, disso. tá? Se o desenrolar do filme é meio lento e meio... Eu já fico Não, meio... nesse tipo de percepção eu já consegue? Eu já consigo. Mas no ler eu não consigo. Interpretação de texto para mim é terrível. Já desde o tempo... Cada um tem o seu déficit, né? Eu com leitura. Com leitura eu não consigo me concentrar. E eu sou chato. Desculpa a história do TH. Você perguntou, Alexandre? Sim. Eu sou chato. Eu gosto de uma coisa, por que pareça, né? Algumas coisas organizadas. Na linha. Algumas coisas organizadas em casa.
A história do... Usou o prato, lava o prato, seca o prato, guarda o prato. Talheres, usou o talher, pá, até deixar escorrendo, porque tem para colocar o talher. Até isso eu fico meio... Tirou a almofada do sofá, os caras lá em casa sofrem pra caramba comigo, o pessoal lá em casa. Tirou a almofada do lugar, quando sentou a almofada estava no lugar, certo? Tá, então coloca de volta no lugar. A manta foi mexida no sofá, bota a manta, né? Tava bonitinha, como é que tava antes? Arruma. Vocês têm esses toques aí, Tem um pouco de toque. Eu sofro com isso pra caramba, bicho. Sofro muito com isso. Controle remoto, tu não acredita? Controle remoto, um do ladinho do outro. É o controle menor, o médio e o grande. Tem que estar nessa sequência, senão me irrito. Ele tem que estar ali onde que ele tem que estar, não jogar no sofá. Quando olhou, chegou, estava ali, não estava? Por que estava ali? Porque estava organizado. Mas eu não sou assim enérgico em casa. Claro. Né? Mas eu penso, isso me faz sofrer, sabe? Cama, arrumar cama, essas Eu sou coisas. assim na barbearia, não posso ver as cadeiras. Toalha ver os de rapazes. banho. Ai, meu Deus. Termino de atender alguém, deixo a cadeira. Chato na barbearia isso, de qualquer cara. jeito. É chato Eu não isso. consigo, cara. Eu tenho que ir lá arrumar a cadeira. Elas têm que estar. Chato, eu sou chato. Isso aí eu também sofro. A gente sofre, cara. As pessoas não acreditam. A gente é chato, Eu mas... fico porque a gente- irritado? Eu fico irritado. É, a gente sofre com isso. Eu fico irritado. Sofre com Fico isso. irritado. Triste. Maicão, É triste, muito triste. chegou no nosso horário, né? É isso. Eu acho que estamos o quê? Umas 2 horas de podcast, porque a conversa flui, né? Deu 1h30 já? É muito gostoso, 1h30, né? Uma hora e Tô meia de ligado, eu podcast. sei. Tô ligado aqui. Muito bom. Pô, mas a gente não falou de... De quê? Sei lá. Quer falar de alguma O coisa que especial? O que tu acha que falta tu falar? Isso. Cara, eu vou dizer uma coisa muito sincera. Então eu fala, eu vou Alexandre. dizer pra vocês qual a expectativa que eu tive quando eu cheguei aqui. Tava vindo pra cá. Aí ele disse, estaciona o carro em tal lugar, porque lá no lugar tu vai ter que subir a escada. Então eu falei, tá bom, beleza, vou estacionar o carro lá. Beleza, tá bom, estacionei o carro, do que ele falou. Pensei, vou chegar lá, vai ter o quê? Vai ter um sushi? Não tem. Eu falei, escuta só, vou chegar lá, eu vou papo de barbearia, ele vai conversar comigo e vai cortar cabelo. Vai fazer, eu tô precisando ajeitar o cabelo, fazer a barba. Cara, Olha aí. cheguei Eu aqui, já queria- passa manhã de manhã lá pra ajeitar o cabelo. Eu já tô Ah, anotando o Tu que já que ele- passou lá, né? Porque a barbinha tá feita. Tá? eu faço todo dia em casa. Mas sabe o que é isso, né? Quer ganhar? Quer ganhar? Ganha o aqui, quê? aqui o sushi estaria aqui. Não, mas eu ganhei. Aí chegar aqui, Cadê cortar meu o copo? cabelinho. Eu ganhei um copo personalizado, isso aí. coisa Mas mais. nós podemos sair daqui e comer um Claro, sushizinho, né? vamos, Opa, vamos, com certeza. vamos. Eu não tenho alvará para isso hoje. Não tem alvará? Não tenho, não vai rolar. Não vai. Olha aqui. A gente pode... Olha aqui, eu ganhei a esse gente- a copo gente pode maravilhoso. pedir, a gente pede pra Papo esposa. de barbearia. Espetáculo. Alexandre José. Obrigado, personalizado. Né? Presente. Mas, gente, eu quero agradecer Som. o carinho de vocês. Eu acho que a responsabilidade. Talvez eu tenha sido, talvez, não entrevistado que atingiu a expectativa de vocês. Né? E dizer para vocês: olha, quero dar um recado para cada um. Sucesso. De ficar saindo sexta-feira para ir lá comer carne lá em Gaspar. Né? Mas sucesso para você. Obrigado. E nessa empreitada, é o primeiro de uma série, podcast é o campeão, é o que tem que ser feito hoje. O esquema aqui a pegada é realmente de à vontade, sem aquela coisa rígida, formal, exatamente, né? Família é tudo na vida da gente. Eu sei disso e falo aqui um cara que teve a sua sofrência por não priorizar de fato, nas minhas experiências, a questão família. E quando você não aprende pelo amor, você sente pela dor. Então, eu queria deixar esse recado final, vamos lá. A embalagem, às vezes, ela é bonita, mas o conteúdo pode ser, no princípio, saboroso. Mas lá na frente, você vai perceber Amarga. que tudo é igual. Tudo é igual. Os entendidos entenderão. Sim. E Sim. E a vida da gente é assim, ó. Né? Altos e baixos. Altos e baixos. Gangorra. Então, daqui a pouco, o ruim passa e a vida segue. Presta atenção. E o bom passa a ser ruim, e o ruim passa a ser bom. Cara, a vida Isso. é assim, a vida é assim. A gente vai ficando velho e a coisa vai acontecendo. E eu quero dizer para vocês o seguinte, muito bom estar com vocês mais uma vez e, poxa, eu quero vir mais vezes aqui. Nós Muito que bom. agradecemos. Eu tô acostumado com a entrevista, os caras presença. ficam botando o dedo nos olhos assim e tal. Não, né? Mas vai. A gente quer agradecer a presença, o carinho, né? O carinho que tu teve a hora que eu falei com o Alexandre, tô montando um podcast, tu... Vou? Nem deixou. Vou? O filho nasceu, cara. Finalmente, tava na Vou? hora. Então, Nasceu. sabe, isso são poucas pessoas que são assim, são poucas pessoas que fazem dessa forma. Eu estou muito grato, muito feliz em ter um sócio como o Gilson,
hoje e pode ter certeza que eu estou realizado em poder ter entrevistado um cara que eu sou fã, admiro demais, e eu só queria ser metade, 10% só do cara que tu és. Pode ter certeza disso. E eu tenho muito orgulho de ser teu amigo e teu barbeiro. Obrigado, estimado. Faço do Maicon, as palavras do Maicon, as minhas palavras, porque sou teu fã antes de te conhecer. Meu pessoalmente, Deus não é do verdade? céu. Então a gente acompanha o trabalho. Eu sempre tive uma conexão muito forte com a comunicação. Sempre usei profissionalmente. Cara, vai no bem meu pra campo. caramba, né? Meu, rapaz. Isso aí. Já recebi convite Dá para aula, trabalhar né? em rádio, mas a vida me levou para outros Ele campos. dá aula. Hoje, querendo ou não, estamos em comunicação. Estamos com o nosso podcast aqui e é uma satisfação, uma honra, né? Estar entrevistando, na minha primeira experiência em comunicação, em entrevista, estar entrevistando uma pessoa com essa bagagem que é... E vamos falar a verdade? O Alexandre José, o nome Alexandre José vende. Nós termos a tua presença aqui no nosso primeiro episódio é uma coisa que vende. Tu tem noção do quanto isso nos ajuda? E tu vir e te colocar à disposição para fazer isso conosco é uma coisa que para nós não tem preço, nós nunca vamos esquecer, Não, né, Mike? nunca. Então fica aqui o nosso agradecimento, Alexandre. Eu acho que é por isso que tu chegou onde chegou, por essa simplicidade, por essa humildade, por... Você colocou um pouco no depoimento. Sou alguém que preza pelo justo, por aquilo que vale a pena ser feito. Então, fica o nosso muito obrigado. Cara, eu tô aqui para ajudar. E eu sei exatamente porque pela popularidade e tudo isso, eu sei que é importante. E de coração aberto, né, de braços abertos, coração cheio de alegria, estou aqui para ajudar e é isso aí. Se eu puder criar um benefício para quem é do bem, por que eu não faço? Entendeu? Ajudar quem é com boa intenção. E é isso aí. Tamo junto, firme e forte. Muito Isso é obrigado. importante. Um A abraço. você, nosso ouvinte, que chega nesse nosso primeiro episódio, muito obrigado também por nos acompanhar, seja parcialmente ou até o final desse nosso episódio. Espero que a maior parte tenha chegado ao final, porque de fato o nosso papo aqui foi muito interessante. Fica aqui nosso agradecimento. Acompanhem as redes sociais, acompanhem todas as plataformas digitais, as principais. Através das principais estaremos divulgando aqui o nosso trabalho. Vai estar no TikTok? Vai estar no TikTok. Meu, no eu tô no TikTok. Eu adoro TikTok. Vai dar Adoro no no TikTok. TikTok. Quer ver quando eles botam aquela frase lá? Acompanha até o final. E não acontece porra nenhuma. Nada. Aí eu... Ou fica repetindo. Tu não espera que... Saco, rapaz. O Mike faz isso. O Mike faz isso. E é isso aí. Agradecendo também especialmente de novo os nossos patrocinadores. Lotérica Casa Lotérica Casa Periquito. Periquito de Ouro. De Periquito de ouro. ouro. E Lincros, Lincros. logística de ponta a ponta. Nosso Lincros, muito obrigado logística a todos. de Muito ponta obrigado a ponta. todos. Nós precisamos de Até uma... a próxima. Não, o merchan dos nossos patrocinadores precisa sair do Alexandre. Né? Muito bem. Daremos espaço para ele. Vamos lá. Muito bem. Só Mostra põe pra na quem que tu tela aí. veio ao Põe mundo. na tela. Põe na tela aí os nossos parceiros. Atenção. Casas Lotéricas ou Periquito de Ouro. Olha, atenção, meus amigos. Casa Lotérica ou Periquito de Ouro. Vem aí, para quem está acompanhando aí, o maior prêmio envolvendo a Loto Fácil da Independência. Então procure um bolão junto pelo 99243-2454, que é o telefone, o WhatsApp da Casa Lotérica ou Periquito. E tem mais, Lincros, logística de ponta a ponta. Ah, essa logística da Lincros, com certeza, é a melhor que há, não só no Vale do Itajaí, como no estado de Santa Catarina. Sabia que a Lincros é uma empresa que mais cresce no mercado? Sabia que é a empresa que mais incomoda a concorrência? Porque ela faz e faz bem feito. Esse homem não é brincadeira. Não. Contratado. Muito obrigado, gente. Obrigado. Nosso Um grande abraço. Até o próximo episódio. Até o próximo. Tchau, Tchau. tchau.